ter ou não ter outro filho. Eu trouxe esse título, que foi um assunto muito polêmico lá no meu Instagram, para poder compartilhar com vocês qual é a minha opinião sobre isso. Lembrando que eu sou mãe de 2, tenho a Lia, que não tem autismo, e tenho o Gustavo, de 4 anos, que é autista. E muitas mães que passam por isso, que recebem o diagnóstico do filho, do primeiro filho de autismo, se perguntam se terão um novo filho ou se não terão um novo filho, porque a gente sabe que muitas pesquisas apontam que o autismo é genética. Então, tu tem a chance de ter um segundo filho com autismo? Tem, gente, a chance é grande. Então, eu separei 7 dicas, na verdade, seriam 7 coisas que eu, Patrícia, tá, gente? Eu não quero influenciar ninguém, é o meu ponto de vista sobre o assunto. Eu, Patrícia, pensaria antes de ter ou então um segundo filho ou um terceiro filho, enfim. A primeira coisa que eu pensaria hoje é se eu tenho uma rede de apoio. Se eu tenho mãe, se eu tenho pai, se eu tenho pessoas que poderiam me ajudar, me auxiliar, para que nesse período que eu tivesse que cuidar desse bebê, eu tivesse então uma estrutura, um apoio, né, para poder estar levando os meu filho na terapia, porque a gente sabe que a rotina de uma criança autista é uma rotina muito exaustiva, requer muita dedicação. E isso tudo demanda muito tempo, então para ter outro filho hoje, tu teria que abrir mão, né, de estar levando teu filho na terapia, tu teria que abrir mão de algumas coisas, então, em função desse novo bebê que vai chegar. Outra coisa que eu pensaria, é a segunda coisa, então, se eu tenho condições financeiras de arcar com a despesa de mais uma criança. Gente, a gente sabe que criança dá muito gasto. Criança não é só alimentação, é educação, é calçado, é roupa, é um lazer, é muita coisa, é escola, enfim, a criança tem muito gasto, gera muito gasto. Então, se tu já tem um filho com autismo e automaticamente tu gasta com essa criança, porque essa criança provavelmente toma remédio controlado, essa criança precisa de roupa, calçado, tudo que uma outra criança precisa, ela também precisa. Só que ela precisa além disso, ela precisa de um bom plano de saúde, ela precisa de terapias, ela precisa de um bom acompanhamento com bom neuro. Então, será que hoje um novo bebê cabe dentro do teu orçamento? Essa seria a segunda coisa que eu iria pensar. Eu fiz a minha colinha, né, porque é muita informação. Eu iria conversar com o meu esposo, então, se nós estamos preparados para a chegada de uma nova pessoa, de um novo membro na família, né? Se a gente está preparado, se o nosso relacionamento está preparado para a chegada de um bebê. Porque a gente sabe que um bebê, uma criança, vai mexer com a estrutura do casamento, vai mexer com a organização da tua casa. Às vezes parece ser meio frio, né, de falar isso, mas a gente sabe que a criança, ela balança várias vezes a estrutura do lar. Então a gente tem que estar preparado para a chegada dessa criança. Então o quarto seria, eu estou disposta a abrir mão de muitas coisas para poder cuidar de uma outra criança. Por que eu falo isso? A criança com autismo, ela demanda muito, muito, muito do tempo e da energia da mãe. Com a chegada de um novo bebê, essa mãe também vai ter que demandar e dividir essa energia entre duas crianças. Muitas mães trabalham fora, precisam trabalhar fora porque precisam ajudar no sustento da casa. Então, colocar um novo bebê nessa rotina, dentro dessa casa, dessa estrutura familiar, muitas vezes essa mãe vai ter que abrir mão de trabalhar fora, abrir mão de momentos de lazer, abrir mão de estudar, enfim, será que é o momento? Isso também é uma coisa que deve ser conversada entre casal. O outro ponto, então, eu terei uma pessoa para me ajudar? O porquê que eu digo isso? Porque eu, Patrícia, hoje eu não tenho, tá? É só eu, meu marido e os meus 2 filhos.
Eu não tenho uma pessoa para me ajudar, eu não tenho uma babá, eu não tenho uma secretária do lar. Então eu acumulo todas as tarefas da casa, certo? E mais a rotina do Gustavo dentro do meu dia a dia. Então eu pergunto para vocês, vocês teriam condições de pagar hoje uma babá, uma pessoa para limpar a tua casa, enfim, para fazer a alimentação de vocês? E isso é uma coisa que a gente deve pensar sim, porque vocês vão ver, tendo mais um filho, vai aumentar, digamos assim, ali a demanda dentro da tua casa, com alimentação, né, suja mais, enfim, tudo aumenta quando a gente resolve, então, ter mais um filho. Outra questão, o meu marido me ajuda? Se você tem um marido que te ajuda, aquele marido parceirão, que ajuda na tua rotina do dia a dia, que ajuda a trocar fralda, que cuida para poder tomar um banho, enfim, que faz o básico que eu acho que todo pai deveria de fazer, mas é uma coisa que a mulher tem que pensar, tá, gente? A mulher tem que pensar, porque querendo ou não, a carga maior sempre cai em cima da mulher. Então a gente não pode vir aqui romantizar a maternidade simplesmente que vai ser, eu vou lá, vou engravidar, vou comprar roupinha de bebê e vou ter um bebezinho em casa, cuti-cuti, porque a gente não sabe que não é assim. Um novo bebê vai demandar muito da energia da mãe e muitas vezes esse pai trabalha fora ou trabalha viajando. Às vezes não é nem porque o homem não queira ajudar na rotina, é porque realmente ele não tem como ajudar na rotina. Então, neste caso, digamos que a parte pesada ficaria toda em cima da mãe. Tu estás disposta a carregar tudo sozinha? Essa é uma outra questão que deve se fazer, se perguntar. A outra coisa é, eu estou numa boa fase do meu casamento, do meu relacionamento. O porquê que eu digo isso? Gente, não sou eu, nem é vocês, nem a vizinha do lado. A gente sabe que depois que recebe um diagnóstico de autismo, muita coisa muda no casamento, muita coisa muda no relacionamento, porque a mulher passa a se dedicar muito à criança, o desenvolvimento da criança, o que é melhor para aquela criança. E às vezes o casamento ele vai ficando meio que de lado. Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado, eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu tô aqui para fazer assim, ó, com que vocês pensem, né, em todos esses pontos e meçam ali se vale a pena ou não hoje ter outro filho, porque o diagnóstico de autismo afeta muito no relacionamento e a gente passa, logo que recebe o diagnóstico, por um período meio que sombrio no casamento. O casamento tem que ser forte, tem que ter muito sentimento e muita sintonia, muita cumplicidade entre o casal para conseguir manter esse casamento. Tanto que existe uma pesquisa onde diz que depois do diagnóstico do autismo, muitos casais se separam. E isso eu acompanho lá no meu Instagram mesmo, relato de mães. Não sou eu que tô falando, gente. A coisa é assim mesmo. Muitas mães vêm me relatar que depois do diagnóstico, ou o pai foi embora, ou o pai não aceita, ou a família do marido não aceita, e isso abalou o casamento. Então, assim, ó, o quão harmônico tá o teu relacionamento, o quanto tu e o teu esposo, vocês estão preparados para a chegada de uma nova vida, certo? E o quanto isso vai melhorar ou vai dificultar o relacionamento de vocês. Então tudo isso tem que ser colocado na balança, sim. A gente tem que pensar, sim. E hoje em dia, para ter uma estrutura, né, para ter uma rede de apoio, para ter uma estrutura, a gente precisa ter então um bom saldo bancário. Eu vou resumir assim, um bom saldo bancário, porque a gente sabe que as coisas estão cada vez mais caras e a criança acaba tendo um gasto muito grande. E eu penso assim, ó, não adianta a gente ter 2 filhos e tipo, eu tenho um hoje, eu vou ter outro e vou ter que diminuir o padrão de vida daquele outro. Então o meu ponto de vista é, se hoje eu, Patrícia, tivesse tido o primeiro filho com autismo, eu com certeza não teria o segundo filho, mas essa é a minha opinião. Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, beijo no coração e até a próxima!